Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, da sua Torá. Provérbios capítulo 28, verso 9, diz o seguinte: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então fica aí, meus irmãos, esse verso para meditação desses falsos líderes religiosos que vêm ensinando há anos que a lei de Deus foi abolida. Vocês não têm ideia do risco e do perigo que vocês estão correndo ensinando essas heresias. A gente vai fazer aqui um rápido estudo, uma rápida leitura, e a gente vai ver como a Torá ela é esplêndida e magnífica. Cada vez mais que eu leio a Torá e que eu estudo sobre a Torá, eu fico maravilhado e impressionado. Eu vou estar fazendo aqui uma rápida leitura e eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento a todos. O estudo da Torá significa, mais exatamente, o estudo dos meios pelos quais os servos de Deus penetram no verdadeiro processo de criação e revelação. Entende-se a Torá como abrangendo, dentro de si mesma, todas as chaves para a realidade, já que ela é o projeto místico do próprio universo, que o Eterno, que Deus fez antes de criar todo mundo. Quando o Eterno ele decidiu criar o mundo, ele olhou para a Torá. Vamos continuar aqui, a Torá como projeto. A Torá foi dada à humanidade através de um ato que o judaísmo, o contexto judaico encara como único, a revelação no Monte Sinai. Esse ato foi o ponto alto do êxodo no Egito, a viagem que libertou da escravidão. As inúmeras histórias tradicionais que dizem respeito aos acontecimentos no Sinai, na época desta revelação, transmitem o sentido de urgência que havia na tentativa do Eterno em trazer a Torá para a terra. Uma coisa importante da gente entender aqui, irmãos, é que a gente vê, muitas pessoas falando que teve revelação. Isso não existe. O que Deus dá é o entendimento da revelação. A revelação é a Torá. O Eterno ele nos dá uma iluminação da sua palavra, ele nos faz entender sua palavra, sua revelação. A revelação é a palavra, ok? Entende-se que a Torá deve desempenhar vários papéis no plano das coisas. Ela é o projeto do Eterno, ok? Ela é o projeto que o Eterno usou como guia para a criação, o agente que mantém a criação. A revelação de Deus à humanidade, o guia para uma sociedade viável, espiritual e social. Quando percebemos a relação que há entre esses diversos papéis, vislumbramos algo da verdadeira Torá, que está além das divisões do espaço e tempo. A Torá não é certamente apenas um livro de leis e pode ser melhor descrita como o meio pelo qual a essência do pensamento divino se manifesta através do esforço humano. Nossas ações devem ser orientadas pela Torá e nossas mentes devem ser iluminadas pelo estudo da Torá. Desse modo, tanto o domínio celeste quanto o terreno ficam em relação harmoniosa. Olha que interessante, Não é à toa que a palavra de Deus diz, Aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. A definição de Torá dada pelo dicionário é os 5 livros de Moisés. Espero, no entanto, que
já esteja suficientemente claro que esta definição é inadequada, pois como poderiam simples livros ter um tal valor definitivo? A Torá se refere a toda a revelação divina, e embora o centro imediato desta revelação seja, na verdade, os 5 livros, né, a Torá, segundo a literatura rabínica, inclui toda a revelação, conforme manifestada tanto antes quanto depois do acontecimento histórico no Monte Sinai. E a própria criação faz parte dessa revelação de Deus, sendo assim uma manifestação da Torá. A principal obra do misticismo judaico, o Zohar, explica que a Torá significa muito mais do que as histórias que ela contém. Se as histórias fossem o conteúdo importante, poderíamos imaginar que deveria haver histórias melhores e até mais significativas. Mas não, as histórias são apenas sua superfície e apontam o caminho para a verdadeira Torá, a Torá da verdade. Olha que tremendo, irmãos. Eu vou parar por aqui a leitura, agora eu vou estar lendo alguns versos relacionados à Torá. Isso aqui é só para a gente ver, irmão. Só para a gente ver aqui um pouquinho da grandeza da Torá. Ok? A Torá, ela não é um livro, a Torá é um código divino que está aí, um presente do Eterno para nós, né, como código para nós decifrar. Salmo 119, 7 diz assim: a Torá do Senhor é perfeita e revigora a alma. Provérbios capítulo 3, verso 1 diz assim: meu filho, não se esqueça da minha Torá, mas guarde no seu coração os meus mandamentos. Salmo 119, 18, olha que versículo tremendo. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua Torá. O salmista sabia exatamente que a Torá, como a gente leu ali, aquilo que ele estava lendo era a superfície, existia muito mais coisa por detrás ali daquilo. Salmo 119, 44, obedecerei constantemente a Torá para todo o sempre. Salmo 119, 1, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a Torá do Senhor. Salmo 119, 165, os que amam a tua Torá desfrutam a paz, e nada há que os faça tropeçar. Salmo 119, verso 16, a salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam a sua Torá. A Torá, meus irmãos, é tudo isso. Tudo isso que a gente viu aí, mais um pouco, aqui é só a ponta do iceberg. Para a gente conhecer mais e entender mais a Torá, a gente tem que entrar na toca do coelho, mergulhar, ok? A Torá é tudo isso e não um livro obsoleto que foi abolido como o cristianismo ensina. Repetindo o verso de Salmo 119, 18, que o Eterno venha fazer exatamente isso que o salmista fez e colocar esse desejo no nosso coração pela Torá, porque a Torá é o alicerce. Abre tu, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Que o Eterno venha estar abrindo os olhos de todos e que nós venhamos se inclinar à Torá, que é a palavra do Eterno. Shalom, shalom, irmãos. Shavuot Tov, uma boa semana a todos.